Olá pessoal, na aula de hoje eu irei falar sobre o sangue. O sangue apresenta algumas funções, como por exemplo o transporte de gás carbônico e de oxigênio. Então o sangue vai carregar o oxigênio que foi pego do ar atmosférico e trazido até os nossos pulmões. Ele vai levar esse oxigênio até as células do nosso corpo. E o gás carbônico que foi produzido pelas nossas células durante o metabolismo celular é levado pelo sangue até os pulmões para ser eliminado do nosso corpo. Outra função do sangue é o transporte de nutrientes e o transporte de hormônios, aqueles nutrientes que foram retirados do alimento que a gente consumiu lá no sistema digestório, são enviados para o sangue e o sangue leva esses nutrientes para todas as células do nosso corpo, para que as células utilizem esses nutrientes na produção de energia. E os hormônios são produzidos por glândulas. Essas glândulas lançam esses hormônios na corrente sanguínea e o sangue transporta esses hormônios para diferentes regiões do corpo, para que esses hormônios cheguem nos órgãos-alvos e desempenhem suas funções. Uma outra função do sangue é regular a temperatura do corpo. Como isso acontece? Normalmente a região central do corpo humano é mais quente, porque é onde está ocorrendo a maior parte da movimentação dos órgãos. Então os órgãos se movimentam e produzem calor. Então esse calor vai ser distribuído para as extremidades do corpo graças ao sangue. Quando o sangue passa pelo coração, passa pelo fígado, passa pelos rins, ele carrega o calor que está nessa região e leva parte desse calor para as extremidades do corpo. Obviamente que a região central do corpo continua sendo mais quente do que as extremidades, mas parte do calor que estava aqui é levado para as extremidades do corpo e aumenta um pouco a temperatura dessas regiões. Uma outra função do sangue é defender o corpo contra infecções, contra doenças. Isso é feito por uma célula específica do sangue que consegue matar esses micro-organismos que causam doenças e proteger o nosso corpo contra essas infecções. O sangue é composto pela parte líquida, que é chamada de plasma. No plasma sanguíneo estão presentes água, um açúcar chamado glicose, sais minerais e proteínas. E também tem a parte sólida do sangue, que são as células. Alguns livros chamam essa parte sólida de elementos figurados. Então, elementos figurados e células do sangue são a mesma coisa. Quando uma pessoa faz um exame de sangue, por exemplo, o sangue é coletado, fica dentro de tubos e esse sangue vai ser analisado. Antes de analisar o sangue, o profissional vai colocar esse tubinho de sangue dentro de uma máquina chamada centrífuga, que é uma dessas máquinas que está aqui do lado. Então essa máquina vai girar a uma velocidade muito alta e ela vai separar os dois componentes do sangue. A parte mais pesada vai ficar embaixo e a parte mais leve vai ficar em cima. Então as células do sangue ficam aqui na parte de baixo e o plasma sanguíneo fica aqui na parte de cima do tubo. E isso facilita o estudo do sangue, já que quando você faz um exame de sangue, você vai analisar tanto o plasma sanguíneo quanto as células, para ver a quantidade de células, a composição do plasma. Bom, o plasma sanguíneo vai apresentar 3 funções principais. A primeira é o transporte de ureia. Então, essa ureia vai ser levada até os nossos rins para ser eliminada do corpo quando a urina for formada e for eliminada do nosso corpo. O plasma também transporta hormônios. Esses hormônios são lançados no sangue pelas glândulas e o plasma sanguíneo carrega esses hormônios até os órgãos, onde o hormônio tem que realizar a sua função. E uma outra função do plasma é transportar nutrientes. Aqueles nutrientes que foram absorvidos pelo intestino delgado e enviados para o sangue são transportados para todas as células do nosso corpo através do plasma sanguíneo. Os elementos figurados, que são as células do sangue, são de 3 tipos. As hemácias, que são as células vermelhas do sangue, os leucócitos, que são popularmente conhecidos como células brancas, e as plaquetas. Cada uma dessas células vai desempenhar uma função diferente no corpo humano. As hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então, aquele oxigênio que chegou no nosso pulmão é carregado para as células do nosso corpo graças às hemácias. Dentro das hemácias tem uma proteína chamada hemoglobina e é essa hemoglobina que é responsável por prender-se à molécula de oxigênio e transportar esse oxigênio pelo nosso corpo. Normalmente, uma pessoa saudável vai apresentar
de 4 a 6 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Agora, e o gás carbônico? Esse gás carbônico que tem que ser eliminado do nosso corpo e é carregado pelo sangue para os pulmões, é transportado, na verdade, pelo plasma sanguíneo. Aqui está a proteína, né, a hemoglobina. A hemoglobina vai ter uma região específica onde o oxigênio é ligado, que é essa região aqui, região M. Então, as moléculas de oxigênio ficam presas nessa região da hemoglobina e são levadas até as células do nosso corpo. Chegando nas células, elas se desligam aqui dessa região e entram dentro das células. Uma doença que é causada pela diminuição da quantidade de hemácias no corpo é a anemia. Tem vários tipos de anemia. Uma delas é causada justamente pela diminuição de hemácias. Então, se você tem uma diminuição na quantidade de hemácias no seu corpo, como consequência, você vai transportar menos oxigênio para as suas células, já que é essa célula que realiza essa função. Quando você recebe menos oxigênio do que o seu corpo precisa, o que acontece? As suas células vão diminuir a produção de energia. Como diminui a produção de energia, a tendência é que a pessoa fique pálida e fique fraca, que são alguns dos sintomas da anemia. Bom, a segunda célula do sangue são os leucócitos, que são chamados de glóbulos brancos. Aqui nessa imagem, a maioria das células são hemácias, tá? Aqui tem um tipo de leucócito chamado neutrófilo. Os leucócitos vão estar menos numerosos do que as hemácias. Normalmente, numa pessoa saudável, tem de 6 a 10 mil leucócitos por milímetro quadrado de sangue. Os leucócitos são responsáveis pela defesa do corpo contra micro-organismos patogênicos. Então, aqueles micro-organismos que causam doenças, bactérias, protozoários, vírus, são destruídos pelos leucócitos. Toda vez que nós ficamos doentes, a quantidade de leucócitos no corpo aumenta e eles vão defender o nosso corpo contra infecções. Então, quando você vai fazer um exame de sangue e a quantidade de leucócitos está aumentada, obviamente que isso vai indicar que tem alguma infecção no seu corpo. O corpo só vai aumentar a quantidade de leucócitos para que esses leucócitos ajudem o corpo a destruir algum micro-organismo que está causando algum problema no corpo. Quando o leucócito encontra aquele micro-organismo que está causando a infecção, ele vai destruir esses micro-organismos. Obviamente que nesse processo, alguns leucócitos também são mortos. Então, é muito comum que ocorra a formação de um pus, que é essa coisa amarelada que fica dentro da região infectada. O que é o pus? O pus é basicamente um acúmulo de leucócitos, células e bactérias destruídas. Então, os leucócitos que morreram, as células que foram destruídas e os micro-organismos que estavam causando aquela doença, todos juntos formam o pus. Então, o que seria um antígeno e o que seria um anticorpo? O antígeno é qualquer micro-organismo que não faça parte do seu corpo e que entrou no seu corpo. E o anticorpo é a substância que o seu corpo vai produzir para destruir aquele micro-organismo. Então, toda vez que um micro-organismo entra no nosso corpo vai tentar destruir aquele micro-organismo. E ele acaba produzindo um tipo de proteína chamada anticorpo. Essa proteína específica vai lá e ajuda os leucócitos a destruírem esse micro-organismo. Tá? Então, que fique claro, o micro-organismo invasor é o antígeno. Aquela proteína que vai destruir esse antígeno é chamada de anticorpo. A vacina, por exemplo, é uma solução desenvolvida pela medicina, pela ciência, para justamente impedir que a gente desenvolva algumas doenças. O objetivo da vacina, basicamente, é fazer com que o nosso corpo produza anticorpos para combater doenças, para impedir que a gente fique doente ou para diminuir os sintomas que são causados por alguma doença. Então, quando se aplica uma vacina no nosso corpo, basicamente está se aplicando um pedaço daquele micro-organismo que causaria uma doença ou então o próprio micro-organismo. Só que esse micro-organismo inteiro já está morto, ele não vai causar nenhuma doença na pessoa. Quando o nosso corpo entra em contato com um pedaço do micro-organismo ou com o micro-organismo inteiro, ele inicia a produção de anticorpos e esses anticorpos vão ficar no nosso sangue. Toda vez que esse micro-organismo conseguir entrar no nosso corpo, automaticamente o nosso corpo já tem defesas contra ele, ataca esse micro-organismo e destrói ele rapidamente, impedindo que o micro-organismo cause a morte da pessoa ou cause o desenvolvimento de sintomas graves daquela doença. Uma outra coisa que é produzida para auxiliar nas doenças é o soro imune. O soro, basicamente,
já tem anticorpos. Então, a vacina a gente tem que tomar antes de ficar doente, para que o nosso corpo produza os anticorpos e impeça que a gente fique doente. O soro é aplicado numa pessoa que já está doente. Esse soro é produzido também com o micro-organismo, com os pedaços do micro-organismo, o micro-organismo inteiro, só que o soro é produzido da seguinte forma: pega-se um animal, geralmente o cavalo, porque é um animal de grande porte e que tem um grande volume de sangue, e coloca-se na corrente sanguínea do cavalo aquele micro-organismo que causaria doença. Então, o corpo do cavalo vai produzir os anticorpos. Depois, retira-se parte do sangue do cavalo, separa-se os componentes do sangue e os anticorpos vão instalar no plasma sanguíneo. Então, os cientistas tiram esse plasma sanguíneo, recolhem esses anticorpos e utilizam eles como soro para combaterem alguma doença. Então, você chegou no hospital, você já está doente, o médico vai aplicar o soro no seu corpo, no seu sangue, para que os anticorpos que estão nesse soro destruam aquele micro-organismo e você consiga se curar da doença. Bom, uma doença relacionada aos leucócitos é a leucemia. Na leucemia vai ocorrer um aumento do número de leucócitos e esses leucócitos vão ser defeituosos. Eles vão ser incapazes de destruir aqueles micro-organismos que causam doenças na gente. Então, nosso corpo fica fragilizado por não conseguir se defender, e se a pessoa não for tratada, a tendência é que a pessoa morra. Uma outra coisa que os leucócitos defeituosos podem fazer é atacar as hemácias, que são aquelas células que transportam o oxigênio. Bom, a última célula do sangue é a plaqueta. As plaquetas vão ocorrer num valor entre 150 e 400 mil plaquetas por milímetro quadrado de sangue, numa pessoa saudável. A função da plaqueta é parar o sangramento, então toda vez que você levou algum corte, essas plaquetas vão realizar o processo de coagulação sanguínea. Elas vão lá na região que foi cortada, vão começar a grudar uma na outra, vão agregar, né? E vão fechar essa região que foi cortada. Só que as plaquetas não realizam o processo de coagulação sanguínea sozinhas não, tá? Elas também contam com a ajuda de algumas substâncias chamadas fatores de coagulação. Por exemplo, tem uma doença chamada hemofilia, que é uma doença hereditária, que é uma doença que ocorre apenas em mulheres, que a pessoa tem dificuldade de realizar o processo de coagulação sanguínea. Então, se a pessoa leva um corte, o corpo dela demora muito para realizar o processo de coagulação, justamente porque o corpo dessa pessoa não vai ter alguns fatores de coagulação, que são aquelas substâncias que auxiliam a hemácia a fechar a região cortada. Então, geralmente, faltam os fatores de coagulação 7 e 9. Então, a ausência desses fatores de coagulação impedem que o processo de coagulação sanguínea ocorra na velocidade normal que sempre ocorre. Bom, pessoal, a aula finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima aula.